para você que acompanha a programação da TV Câmara Jacareí. A partir de agora, você acompanha o programa Espaço Parlamentar. E no programa de hoje eu converso com a vereadora do PT, Rose Gaspar, que está no seu terceiro mandato. Vereadora, tudo bem? Tudo bom? É um prazer estar aqui na TV Câmara mais uma vez para falar nesse programa Espaço Parlamentar um pouco sobre o nosso mandato. Vereadora, eu estava pensando a gente começar a falar sobre a campanha da Fraternidade de 2011, que tem um tema super importante e atual, que é o meio ambiente, e você é bastante engajada nessa questão do meio ambiente aqui no município, não é, vereadora? Eu acho que a gente começa com um tema assim empolgante, né? Eu quero parabenizar a Igreja Católica, né, por ter se reunido, ter escolhido o tema meio ambiente, fraternidade no mundo para essa campanha da fraternidade. Nesse momento é um momento de reflexão. O mundo precisa ser melhor cuidado. O meio ambiente, nós estamos no meio ambiente, então nós precisamos cuidar de onde nós vivemos e de nós mesmos. E nós temos no Vale do Paraíba, especificamente, uma luta muito grande em relação à transposição das águas do Rio Paraíba. Nós somos contra. Nós temos uma rede parlamentar, né, que sou eu, a vereadora Renata Paiva, de São José dos Campos, e o vereador Jefferson Campos, de Taubaté, e nós três brigamos contra a transposição das águas do Rio Paraíba. Por quê? Nós deixaríamos a região mais pobre e não se mexe em água tão sagrada como as águas do Rio Paraíba, que nós encontramos, inclusive, a imagem de Nossa Senhora. Então, eu estou muito empolgada. Acho que a gente pode fazer um trabalho maravilhoso. Por exemplo, o óleo solidário. Nós podemos recolher nas nossas paróquias o óleo utilizado nas casas, nos bares, nos restaurantes, levar para a nossa igreja, e é uma forma da gente provar que nós estamos fazendo alguma coisa. Então, eu estou muito empolgada com essa campanha da fraternidade. É importante os vereadores dos municípios estarem engajados em campanhas como essa, falar sobre mudanças do planeta, que é um assunto muito complexo, só que também sobre pequenas coisas que a gente pode fazer na nossa casa, né, vereadora? Na realidade, muita gente pensa, mas eu vou falar sobre o meio ambiente, mas é uma questão tão ampla, tão maior do que o que eu vivo no meu mundo. Não. Falar do meio ambiente é falar da sua vida. Quando você vai no supermercado, pega uma sacolinha e coloca em cada sacolinha um sabonete, ou então uma pasta de dente em cada sacolinha, você leva milhares durante o ano para sua casa. Não faça isso. A igreja prega quais são os pecados. Esse é um pecado gravíssimo. Usar plástico além daquilo que você precisa. Tenta mudar a sua vida em relação a isso. Use menos plásticos, não jogue o lixo na rua. Você que alguma vez viu alguém jogando lixo à beira da rodovia, na nossa Geraldo Scavone está cheio de lixo. Não é o poder público que vai lá e que coloca o lixo. É algum morador de Jacareí ou de outra cidade que vem e derrama o lixo, o entulho na beira da pista. Isso é pecado, na minha opinião. Porque se você não cuida da sua própria vida, do seu próprio habitat, não dá para cuidar de você mesmo. Vereadora, e unir o assunto meio ambiente, que é um assunto importante para a nossa vida, para o nosso futuro, e a religião é uma coisa extremamente importante, não é, vereadora? É isso, porque a religiosidade está dentro do seu coração. Só o Senhor conhece o seu coração. Agora, não adianta o Senhor conhecer o seu coração, você dizer que quer o melhor para o seu planeta e você continuar gastando água em demasia, deixando todas as luzes da casa acesa, jogando lixo na rua, pegando sacolinha de plástico. Então, vamos fazer do meio ambiente uma coisa muito junta com a religiosidade que você sente. Se você não tem religião nenhuma, não tem problema. Mas você tem que colocar no seu coração que isso é importante, cuidar daquilo que é nosso. E por falar em religiosidade, recentemente você organizou uma romaria só com mulheres, que foi a Basílica de Aparecida, não foi isso? E foi muito interessante. Pelo terceiro ano consecutivo, o nosso mandato, o mandato da vereadora Rose Gaspar, organiza então uma romaria à Aparecida para agradecer a Deus as bênçãos recebidas, para pedir que os milagres aconteçam, e foi maravilhoso. Nós fomos no primeiro ano, no segundo ano com um ônibus, e esse ano nós fomos com 2 ônibus. Foi maravilhoso. E a cada ano o Senhor coloca em nossos caminhos algum milagre. Então, muitas mulheres já receberam bênçãos, né,
bênçãos que a gente consegue quando a gente coloca o joelho no chão e a gente acredita que é possível. E Aparecida tem todo o significado, né, da imagem ter vindo das águas do Paraíba, da gente poder ir numa cidade tão próxima, numa cidade tão aconchegante e da gente ser recebida por toda a igreja em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Então tem sido muito interessante. É óbvio que nós já colocamos também para o Bispo Dom Raimundo, em outras visitas que nós fizemos com ele, na Basílica, para ele, inclusive o dia que nós estivemos com a então candidata Dilma, hoje presidenta da República, estivemos junto com a Luiz Mercadante numa reunião com o Dom Raimundo, nós sugerimos a ele que coloque a Romaria das Mulheres oficialmente na Romaria de Aparecida, nas Romarias, né? Então a gente está esperando isso. E foi maravilhoso mesmo. Vamos falar sobre um outro assunto extremamente importante para todo o país, principalmente aqui no nosso município, que é uniforme escolar. Recentemente você participou da entrega de alguns uniformes em escolas aqui da cidade, não é, vereadora? Na realidade, pelo segundo ano consecutivo, o município de Jacareí, ele está entregando o uniforme para cada criança da rede pública municipal, né, das EMEFs. E eu tenho acompanhado o prefeito nessa distribuição dos uniformes. E aí, tem sido momentos de muita emoção. E assim, o prefeito colocou em algumas escolas a questão de você deixar por igual todas as crianças. Porque assim, quando você manda o seu filho com um tênis de marca para a escola, o filho do outro pode estar com um tênis sem marca ou pode estar com um chinelinho. E isso pode marcar a vida dele para sempre, que é a diferença. E é na escola que nós temos que ensinar que as diferenças, que o preconceito, ele não pode existir. Ele vai existir sempre, talvez exista sempre, para todos os séculos, mas não pode existir nas nossas vidas. E tem sido emocionante, então, as entregas do uniforme. E aí eu vou te contar uma coisa. Eu tenho me emocionado muito. E vou contar essa história para você, telespectador da TV Câmara. Eu era pequena, tinha meus 7, 8 anos e estudava na Escola Barão. E eu vim de uma família muito pobre, muito feliz. Não tenho nenhum problema em reclamar. Eu fui pobre. Não, eu fui pobre, mas fui muito feliz, tive uma infância maravilhosa. Mas a minha mãe e o meu pai, eles não tinham condições de comprar uniforme para mim. Então, eu não tinha tênis. E parece que naquela época, quando eu era criança, parece que o frio era de cortar. E eu ia para a Escola Barão, morava no Dindinha. Ia para a Escola Barão. E eu me lembro uma vez, que era mês de junho, e nós estávamos ensaiando para a quadrilha da escola. E eu fui com chinelinho de dedo. Só que embaixo do da alça do chinelinho de dedo, eu tive que colocar um arame, porque a correia, não é a alça, a correia estava arrebentando. E enfiei o preguinho para durar mais um tempo. E aí fomos dançar quadrilha. Eu tirei o chinelinho, porque senão o prego ia arrastar no chão e todo mundo ia ver que eu estava com prego no chinelo. Olha que vergonha que eu ia passar. Aí tirei o chinelinho, coloquei do lado, deixei o chinelinho em pezinho, bonitinho. Pasmem vocês. Terminou o ensaio da quadrilha, meu chinelinho virado e o prego para cima. De vergonha, eu fui embora descalço e não calcei o chinelinho. E aí, quando eu cheguei em casa, ainda levei um xingo da minha mãe, porque era o único que eu tinha. E aí, quando eu falo isso, não é para mostrar a diferença, a minha diferença de outras pessoas, não. É para dizer o seguinte, que quando você se torna uma mulher pública, um homem público, é para fazer a grande diferença. E você faz a grande diferença quando você consegue implantar políticas públicas como a entrega de uniforme para cada aluno, para cada aluna da rede pública, sabe? E tem sido uma emoção uma atrás da outra, né? No primeiro ano e agora nesse ano também que nós acompanhamos o prefeito. Então eu queria dizer o seguinte, que se por acaso eu deixar de ser vereadora daqui um dia, daqui 2 dias, porque você nunca sabe, se Deus me levar a alguma coisa, valeu a pena ter sido uma mulher que participou da vida pública nesses últimos 2 anos por conta da entrega dos uniformes. Isso vale a pena. É mudar a história de algumas crianças, não é, vereadora? Mudar a história de uma cidade, né? E que as crianças não se frustrem, porque, olha, preconceito vai existir, mas se você puder dar alegria... Então, o uniforme foi maravilhoso. Tá bom, então vamos fazer uma pausa para você respirar um pouquinho, se recuperar dessa emoção. E a gente volta daqui a pouco, então, com mais Espaço Parlamentar com a vereadora Rose Gaspar. Até já.